Número 8. A menina que pediu ajuda e desapareceu. Esse caso aconteceu no dia 22 de novembro de 2019, por volta das 8 da noite. Uma câmera de segurança em um bairro chamado Harriet Creek Ranch, no Texas, registrou uma cena que até hoje ninguém conseguiu explicar. Uma menina aparece na frente da casa. Ela está com uma lanterna na mão e visivelmente assustada. O comportamento dela já chama a atenção na hora. Ela fica olhando para trás o tempo todo, como se alguém estivesse seguindo ela. E então ela começa a pedir ajuda, desesperada, batendo na porta, implorando para alguém abrir. Só que tem um detalhe cruel nessa história. A casa estava vazia. Os donos estavam viajando. Ou seja, não tinha ninguém ali para atender. E isso parece deixar a situação ainda mais tensa. A menina continua pedindo ajuda, cada vez mais nervosa, até que, em algum momento, ela simplesmente vai embora. Quando os donos da casa viram as imagens depois, já era tarde demais. Não havia mais nenhum sinal dela. Ninguém no bairro viu para onde ela foi. E aí começa o verdadeiro mistério. Quem era essa menina? Ela não parecia ser de nenhuma família da região. Os donos da casa não reconheceram, e ninguém da vizinhança também. A polícia foi acionada. O vídeo foi divulgado na internet, na esperança de que alguém identificasse ela. Mas o tempo passou. Meses, anos e nada. Já se passaram anos desde esse vídeo, e até hoje, ninguém sabe quem era aquela menina. Mesmo assim, surgiram várias teorias. Uma das mais comentadas envolve uma garota chamada Serenity Dennard. Ela tinha 9 anos e desapareceu no mesmo ano, meses antes. Serenity estava em uma instituição chamada Black Hills Children's Home, em Dakota do Sul. Ela tinha dificuldades emocionais e já tinha tentado fugir outras vezes. Até que em fevereiro de 2019, ela conseguiu e nunca mais foi encontrada. Mais de 1.200 pessoas participaram das buscas, mas nenhum rastro. A principal hipótese é que ela entrou em uma área de mata, se perdeu e não conseguiu sair. Mas a polícia nunca descartou outras possibilidades. E foi aí que muita gente começou a ligar os pontos. E se a menina do vídeo fosse ela? Alguns acreditam que ela pode ter sido levada para outro estado e que, depois de meses, conseguiu fugir e tentou pedir ajuda naquela casa. Mas tem um problema. A própria família da Serenity viu o vídeo e disse que não era ela. Mesmo assim, muita gente ainda acha que a possibilidade não pode ser totalmente descartada. E no fim, ficam duas perguntas sem resposta. Quem era aquela menina? E o que aconteceu com ela naquela noite? Porque até hoje, ninguém nunca descobriu. Help, please. Please help. 7. O grito dentro do carro. Imagina estar em casa de noite, tudo tranquilo, e de repente você escuta alguém gritando por ajuda. Foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança em um bairro de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2019. A gravação mostra um carro passando pela rua, nada fora do normal. Mas o que chama a atenção não é a imagem, é o som. De dentro do carro, dá para ouvir claramente uma mulher gritando, desesperada, pedindo ajuda várias vezes. Não é um grito qualquer, é aquele tipo de desespero que parece real, urgente. Ela repete várias vezes, quase sem parar, implorando para alguém socorrer ela.
carro passa pela frente da casa por volta das 11 da noite. E nesse momento, a dona da casa escuta tudo e sai para ver o que está acontecendo. Mas já era tarde. O carro já tinha ido embora. E tem mais um detalhe que deixa tudo ainda mais estranho. Segundo a própria moradora, além dos gritos, ela também ouviu um homem dentro do carro dizendo desculpa. Ela disse que parecia que o homem estava puxando o cabelo da mulher, enquanto ela estava no banco do passageiro. Para piorar ainda mais a situação, o carro foi embora com o porta-malas aberto. Depois que o vídeo começou a circular na internet, a polícia abriu uma investigação. A suspeita é que foi um possível sequestro. Só que, mesmo com tudo isso, nenhuma prova concreta foi encontrada, nenhuma vítima identificada, nenhum suspeito confirmado, nada. E para mim, isso é o que mais incomoda nesse caso, porque o vídeo é claro, os gritos de desespero parecem bem reais, mas mesmo assim, não tem explicação e nem conclusão, só aquela sensação pesada de que alguma coisa muito errada aconteceu ali e ninguém conseguiu impedir. Seis, a mulher na casa errada. Era bem cedo, por volta das 5h45 da manhã, aquele horário estranho em que a rua ainda está vazia, tudo quieto, e quase ninguém está acordado, até que uma câmera de segurança registra o momento em que uma jovem aparece na varanda de uma casa. What are you doing? Hi. What are you doing? Hello. What are you doing? I'm not allowed to be here. This is not your house. It is. Hello? No, some woman's trying to get in my house. It is my house. Yeah. Yeah, she doesn't have pants on, and she's really inebriated. This lives at my house. This is not your house, baby. This is Jordan's house. No. Yeah, she's at my front door right now. Ela parece confusa, anda meio sem equilíbrio, como se estivesse completamente desorientada. E então, começa a falar, insistindo que aquela casa é a casa dela. Só que não é. Ela está no endereço errado. Mesmo assim, continua ali, batendo, tentando entrar, como se realmente acreditasse que mora naquele lugar. E isso que é estranho. Não tem agressividade, mas também não parece alguém consciente do que está fazendo. É como se ela estivesse perdida, talvez sob efeito de alguma coisa ou passando por algum tipo de surto. E é justamente isso que torna a cena ainda mais desconfortável, porque aqui ela pode não ser o perigo, ela pode ser a pessoa em risco, principalmente se do outro lado da porta estivesse alguém mal intencionado, o que não parece ser o caso aqui. 5. O sequestro em plena luz do dia. Era começo da manhã. A luz do sol ainda estava surgindo. Na rua, tudo parecia normal. Na frente de uma casa, uma mãe organizava a saída com os filhos. 4 crianças, tudo dentro da rotina. Ela colocava os pequenos no carro da família, um SUV, enquanto a filha adolescente ajudava, prendendo os gêmeos de 2 anos nas cadeirinhas. Era aquele tipo de cena comum, automática, sem nada fora do lugar. Até que, em questão de segundos, tudo muda. De repente, um homem aparece e simplesmente entra no carro, sem hesitar, sem olhar para os lados, como se já soubesse exatamente o que ia fazer.
O homem engata a marcha e o carro dispara, arrancando com tudo e levando junto as crianças que ainda estavam dentro. Só que o pior ainda estava por vir. Um dos gêmeos ainda não estava preso corretamente na cadeirinha. Quando o carro arranca com força, a cadeirinha se desloca, vira e em um instante violento é arremessada para fora do carro. O bebê cai no asfalto, rola no chão por um segundo se ele não se mexe e o carro não para. O sequestrador continua e desaparece na rua, levando 2 crianças ainda dentro. A filha adolescente não pensa 2 vezes. Sai correndo, entra na casa e grita pela mãe. Segundos depois, as 2 já estão correndo descalças pela rua, desesperadas, atrás do carro, gritando sem saber o que fazer. Atrás delas, o bebê que caiu começa a chorar e sai correndo para dentro de casa. Foi um verdadeiro milagre. Depois foi confirmado que os ferimentos não eram graves, mas naquele momento, ninguém sabia disso. Vizinhos começam a sair de casa. A confusão toma conta. Ligações para a polícia acontecem ao mesmo tempo. Enquanto isso, o carro já tinha sumido levando 2 crianças. Minutos que pareceram uma eternidade. Até que, finalmente, vem a notícia. Os 2 bebês foram encontrados em outro bairro, abandonados, com frio e assustados, mas vivos, sem ferimentos graves. Outro milagre, mas o responsável sumiu. Mesmo com o vídeo, mesmo com investigação, mesmo com denúncias, até hoje ninguém sabe quem foi. No fim, o que mais pesa aqui não é só o que aconteceu, é perceber que às vezes basta um segundo e tudo sai do controle. 4. O homem em estado de fúria. Esse vídeo começou a circular na internet depois de um incidente assustador durante a madrugada, na Flórida. A gravação, feita por uma câmera de segurança, mostra algo que rapidamente deixou muita gente em choque. O vídeo foi publicado por uma conta chamada Clown World e em pouco tempo se espalhou. Todo mundo tentando entender o que exatamente tinha sido registrado ali. Segundo o relato, enquanto tudo isso acontecia, a família dentro da casa estava dormindo, sem fazer ideia do que estava acontecendo do lado de fora. E é isso que torna tudo ainda mais tenso. Nas imagens, um homem aparece na porta da casa, no meio da madrugada, completamente em fúria, tentando quebrar a câmera de forma violenta. E ainda tem um detalhe frustrante. Segundo algumas informações, o suspeito chegou a ser detido depois do ocorrido, mas poucos dias depois, já poderia responder em liberdade. E isso acabou deixando a família com aquela sensação de insegurança, pois fica aquela sensação de que a qualquer momento pode acontecer algo pior do que uma simples câmera quebrada. 3. O palhaço na porta. Sabe aqueles vídeos que você assiste e mesmo sem entender exatamente o que está acontecendo, ainda assim fica desconfortável? Esse é exatamente assim. A gravação começou a circular na internet sem praticamente nenhum contexto. Parece ser uma câmera de segurança instalada na varanda de uma casa. Tudo está quieto, até que uma figura aparece. Um homem vestido de palhaço. Ele sobe os degraus da varanda
carregando um saco envolto em um tecido vermelho. E só isso já seria estranho o suficiente. Mas o comportamento dele deixa tudo ainda pior. Ele não vai direto embora. Fica andando de um lado para o outro, meio sem sentido, observando o lugar, olhando pelas janelas, como se estivesse tentando ver se tem alguém dentro. E então ele deixa o saco ali, na frente da casa, bate na porta e espera. O vídeo que se espalhou na internet corta logo depois disso, sem mostrar o que acontece em seguida. E isso foi o que mais deixou as pessoas intrigadas. Mais tarde, descobriram que o vídeo tinha sido postado em um canal do YouTube chamado Billy the Fridge, com o título Creepy Killer Clown Sighting. E toda essa cena não passou de uma pegadinha. E o saco não tinha nada demais. Só um objeto qualquer para dar mais impacto. Mas mesmo sendo uma brincadeira, a cena continua sendo assustadora. Dois, o homem na madrugada. Esse vídeo deixou muita gente em choque quando começou a circular, e não é difícil entender o porquê. A gravação, feita por uma câmera de segurança em um local não divulgado, mostra um homem se aproximando de uma casa no meio da noite. Até aí já é estranho, mas o detalhe que realmente chama a atenção é o que ele está carregando. O homem aparece segurando várias armas, uma espada, um machado e até um martelo. Ele anda pelo terreno como se estivesse procurando alguma coisa. Observa o ambiente, analisa cada canto, sem pressa, sem parecer nervoso, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Algumas pessoas acreditam que ele poderia estar procurando uma chave escondida do lado de fora da casa, aquelas que ficam debaixo de tapete, vaso, lugares comuns. Mas, felizmente, depois de um tempo andando pelo local, ele simplesmente vai embora, sem tentar arrombar a porta, sem forçar a entrada. E mesmo assim, isso não torna a situação menos assustadora, porque mostra uma coisa bem clara. Às vezes, o perigo chega até a sua porta, observa, analisa e vai embora, sem você nem perceber. E o mais assustador nisso tudo é justamente isso. A gente nunca sabe quantas vezes alguém tentou entrar na nossa casa sem que a gente sequer imaginasse. 1. O invasor. Esse caso aconteceu em 2020, enquanto uma família estava dormindo tranquilamente em casa, até que, de repente, tudo mudou. Por volta das 6h30 da manhã, a campainha começa a tocar sem parar, aquele toque insistente, urgente. O dono da casa, chamado Joey, acorda na hora e corre até a porta, achando que podia ser algum vizinho precisando de ajuda. Enquanto isso, a esposa dele abre as imagens das câmeras de segurança. E é aí que ela percebe algo estranho. O carro da família não estava mais no mesmo lugar da garagem, mas o pior ainda estava por vir. Nas imagens, aparece um homem desconhecido, tentando arrombar o carro usando uma pá. Quando Joey vê aquilo pessoalmente, ele percebe na hora que o cara não parecia normal. Parecia instável, imprevisível e potencialmente perigoso. Em vez de sair para confrontar, ele toma a decisão mais segura, liga para a polícia, mas a situação escala muito rápido. Enquanto isso acontece, a esposa corre até os quartos das filhas e manda elas saírem pela janela, para se esconderem no celeiro da propriedade, porque naquele momento já não era mais só uma tentativa de roubo, era uma ameaça real. E aí vem o pior: o invasor para de mexer no carro e começa a ir em direção à casa, ainda segurando a pá. Joey percebe que não tinha mais escolha. Ele espera o momento certo, e quando o homem quebra o vidro da porta, ele reage, consegue tomar a pá das mãos dele e acerta o invasor 2 vezes na cabeça. Depois disso, corre atrás dele e consegue imobilizar o homem no quintal,
segurando ele ali até a polícia chegar. Mais tarde, investigando as imagens com calma, eles descobrem algo ainda mais assustador. O invasor já estava na propriedade há quase 30 minutos, andando pelo terreno, mexendo na garagem, e até conseguiu mover um dos carros, jogando ele em uma vala. Ou seja, ele já estava ali há muito tempo, observando, procurando uma oportunidade. Depois do ocorrido, a família decidiu não divulgar a identidade do homem, mas ele foi acusado de invasão, tentativa de roubo e outros crimes. E uma coisa ficou clara para eles: aquilo poderia ter terminado muito pior. Depois disso, o dono da casa reforçou toda a segurança, instalou mais câmeras de segurança, melhorou os sistemas de proteção e até comprou armas para defesa, porque depois de uma experiência dessas, é impossível não ficar marcado. E talvez o mais assustador de tudo é pensar que, enquanto eles dormiam, alguém já estava ali fora, esperando o momento certo para agir. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque sempre tem mais vídeos assim aparecendo. Até mais!